A paz do Senhor, glória a Deus, bom dia a todos, meus queridos e minhas queridas que estão nos acompanhando aí através do YouTube, que estão conosco já há alguns dias e provavelmente já até decoraram que nós estamos por aqui ensinando a importância de exercitar todas as manhãs o culto doméstico no lar. E por isso nós implantamos esse projeto maravilhoso com a permissão divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Café com Deus diário, matinal, todas as manhãs, pertinho de você. Neste momento nós iremos iniciar o nosso culto com uma oração com o nosso irmão Manuel Reis. Glória a Glória a Deus. Jesus, oramos ao Senhor, soberano e eterno Deus, Pai, Oh, glória nosso a Senhor e Deus. Salvador Jesus Cristo, nós te Nos abençoa glorificamos, neste papai, momento, meu por este Pai, para que momento na nós tua venhamos ter presença, Pai, vitória segura nas diante de tuas Ti. mãos, guarda, Pai, livra e Sim, meu sustenta, Senhor amado, para que nós possamos estar cada dia reunidos Aleluia, na tua Jesus. face. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Início de semana aí, segunda-feira abençoada, em muitas regiões do nosso Brasilzão aí, manhã ensolarada, graças a Deus. Aqui na região norte nós estamos passando por uma temporada de friagem, mas Deus é o nosso bálsamo que nos esquenta todas as manhãs, o nosso combustível que nos faz ter coragem para prosseguir, caminhar, não é isso, irmão Manuel? Isso, Glória a glória a Deus. Jesus. E hoje nós trouxemos para o nosso culto doméstico, nosso culto no lar, a lição que nós tivemos ontem na escola bíblica dominical. Nós vamos dar uma palhinha deste conteúdo maravilhoso que nós estudamos a respeito da experiência transformadora de Jacó. Você que está aí na sua casa já deve ter ouvido falar da história de Jacó. Mais uma vez, nós iremos frisar aqui para você. Por isso, você tem a liberdade de convidar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, cunhadas, tios, sogra, nora, para todos se reunirem e fazer um culto doméstico. Saiba que sua casa é um pedacinho do céu, lugar escolhido que Deus escolheu para você estar celebrando e exaltando o seu nome. Glória a Deus. Neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus com o irmão Manuel. Glória a Jesus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 28, o versículo de número, glória a Jesus, de número 15. Glória a Jesus. Aleluia. E diz assim: Eis que estou contigo e te guardarei, por onde queres que fores, depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Glória a Glória a Deus, Jesus. aleluias. Aqui é Deus falando com Jacó, meus irmãos. Eis que estou contigo. Glória a Deus, muito bem. Vamos orar com o nosso irmão Manuel. Oramos a Deus, Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos por tudo quanto tu tem feito em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, nosso pecado, nossas transgressões, lava-nos na tua face, para que nós possamos caminhar dia por dia diante de ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Neste momento eu convido a você também que está aí, que ainda não se inscreveu, mas nos acompanha aqui através deste canal, o YouTube, canal que transmite a palavra de Deus também, que compartilhe o nosso vídeo, que se inscreva no canal, que divulgue o nosso trabalho, para que esse trabalho torne-se um trabalho também missionário e que possa entrar dentro dos lares das famílias brasileiras e outras famílias também por aí de mundo afora, de maneira que todos venham alcançar a divina palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meus irmãos, nosso irmão Manuel vai estar falando sobre Jacó, aquele homem a qual nós conhecemos que lutou com Deus e prevaleceu, não é isso, irmão Manuel? Uma Isso. experiência maravilhosa, mas nós queremos saber de você aí, o que você tem de experiência com Deus
para nos contar. Conte para nós aí através dos comentários se você já teve assim uma experiência muito próxima mesmo, uma experiência daquelas que a gente não se vê todos os dias com Deus, porque às vezes nós não se damos nem conta de que várias são as experiências que nós temos com Ele. Experiência através de livramento, através de cura, experiência através de sonhos, até mesmo sonhos. Às vezes vai acontecer alguma coisa com nós e a gente sonha antecipadamente aquilo que nos sobrevirá. E aquilo já nos mantém em estado de alerta para que nós possamos perguntar para Deus: Deus, se for da tua vontade, que isso aconteça comigo, que seja feita a tua vontade, mas se não for, nos livra de todo mal, nos guarde, nos protege. Você acredita em sonhos, irmão Manuel? Sim, esses sonhos são dados por Deus, né? E aí o sonho dado por Deus acontece, realmente. Então, E o processo da regeneração, da transformação de Jacó se deu bem aí a partir do sonho que ele teve, né? Glória a Deus. através dos sonhos que ele teve da escada em Betel, aonde ele via anjos subir e descer, e lá no topo da escada estava Deus, no topo, lá no céu estava Deus, no seu sonho, falando com ele. Glória a Deus. E naquele sonho, Jacó, a partir daquele momento, Jacó agora percebeu que Deus estava naquele lugar, que ele não estava sozinho. Ele estava caminhando numa luta, uma fuga, melhor dizendo, né? Do seu irmão, para ir à casa do seu tio. E ali, no decorrer daquele sonho, anoiteceu, ele precisou descansar, dormir, para continuar a caminhada. E onde ele achou que ele poderia dormir ali, ele botou a pedra, botou como travesseiro. Não era um travesseiro confortável, mas era o que tinha naquela hora. E aí ele sonha, vê aquele sonho, aqueles seres subindo e descendo, e Deus falando com ele naquele lugar. Ele diz: tão terrível este lugar e Deus está aqui. Então, se Deus estava num lugar tão terrível, ele pensou, eu creio que ele pensou com ele, Deus pode transformar também a minha vida. E você? Você crê na transformação do ser humano através do poder de Deus? Se você crê, coloque aí nos seus comentários, ou se você não Glória crê, a Deus. que ele pode agir nas suas vidas. Então, Jacó é um grande exemplo, tanto Jacó como outros que tiveram sonhos e Deus concretizou os seus sonhos. E também é um grande exemplo de transformação. Nós vemos que o processo que ele foi ali para ser transformado, ele tinha plantado uma semente. Nós sabemos que toda semente, ela germina, ela cresce e ela vai dar frutos. E a semente que ele plantou não foi boa. Então, ela cresceu, quando na sua viagem ele também foi enganado por seu tio, também trabalhou duro pelo seu tio, mas ele tinha um desejo no coração de retornar e fez um propósito com Deus. E Deus traz ele de volta, lá na hora que ele está sonhando, na hora do sonho, na hora daquele momento que Deus aparece com ele, ele faz ali uma aliança, vamos dizer, com Deus, para que Deus abençoasse o seu caminho. A oportunidade que Deus teve de trabalhar com Jacó foi através do sonho, né? Deus trouxe aquele sonho para que através daquilo dali Jacó começasse dali em diante, a procurar uma mudança mais concretizada, digamos assim. Porque ele tinha vontade, mas sem a presença de Deus seria impossível ele restabelecer aquilo que ele tinha
feito lá atrás, causado lá atrás, porque só Deus é que podia intermediar mediante a situação dele, para que no futuro ele se tornasse quem ele se tornou. É, é verdade. Com isso aí que ele fez naquele momento, ele faz um voto. Ele faz um voto para cumprir, né? Você vê no versículo de número 20, que ele diz assim: Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardares nesta viagem, que faço? Se me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Então, Deus. você observa que Jacó, ele agora, quando ele viu aquela providência, ele ainda não era um crente, ele era filho de crente. Ele ainda não era servo, mas ele era filho de servo. Ele não tinha tido uma experiência pessoal. Ele ouvia a experiência Dos pais dos dele. pais, de Abraão, de Isaac. Mas no momento em que ele viu no sonho, agora ele já crê que aquele Deus é real e ele é o Deus abençoador, guardador e protetor, o Deus que transforma. Então, naquele momento, ele se dispôs a adorar a Deus, a buscar a presença, a ter Deus por seu Deus, o Deus dos seus pais. Mas interessante, irmãos, que apesar dele vir, dele fazer esse propósito, ele ia continuar a sua caminhada até a casa do seu tio. Lá ele ia e foi servir o seu tio. E a partir do momento que ele chegou lá, Deus começou a abençoar financeiramente. Mas observa que Deus abençoava financeiramente, mas ele tinha uma semente plantada que ele precisava colher os frutos. Ele colheu os frutos. Não deixa, não, isso aqui não dá isenção de Deus nos salvar e nós não colher alguns frutos que nós plantamos. A diferença é que Deus agora está conosco para nos abençoar e ele vai transformar o nosso ser, o nosso interior. O homem, em si, as nossas atitudes, as nossas ações. Foi o que ele fez com Jacó. Jacó passa de homem enganador, de homem oportunista, de homem que não confiava plenamente em Deus, para que agora ele possa confiar em Deus. Homem que fazia tudo pelo seu querer, agora ele vai perguntar: Senhor, eu posso fazer? Eu posso ir? Ali houve uma transformação na vida, na direção de Jacó, na sua vida. E nesse momento que está essa transformação, ele volta para o lugar de origem dele. Mas quando ele volta, irmã Marinalva, ele não volta mais o Jacó oportunista, nem o Jacó enganador. Ele já volta diferente. Porque ele já volta, quando ele volta, ele vai lutar com o anjo. Ele vai prevalecer, ele vai pedir a bênção. E a bênção que ele queria era o nome transformado. Era a transformação. E ele disse o quê? Olha, tu não te chama mais Jacó, mas agora tu vai ser chamado Israel, homem de Deus. Porque lutou com o anjo, lutou, sendo príncipe, lutou com Deus e prevaleceu. E teve a vitória. Irmã Marinalva, você já se sentiu transformada? Viu alguém que já foi transformado por esse poder
glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Já, irmão Manuel, eu já me senti, assim também como eu vejo na vida de Jacó, que ele teve o desejo de buscar mudança, né? Ele não permaneceu, ele poderia ter usado das mesmas artimanhas do velho Jacó com o seu tio Labão, né? Labão enganou ele, trapaceou ele por muitas vezes e mesmo assim Jacó, dali a gente já percebe que ele já estava entrando num processo de mudança. Ele não questionava a ponto de discutir, criar ali uma contenda e se separarem. Muito pelo contrário, ele começou a entender que ali já começavam os propósitos de Deus na vida dele. E a partir dali ele começou a buscar por mudanças. Quando ele tomou aquela decisão de voltar para a terra dele, de levar toda a família dele, ele já tinha no coração dele esse desejo, porque ele já tinha sofrido na pele que viver de trapacear, de enganar, de usurpar, não era uma boa opção. Então, o desejo de uma transformação seria bem melhor diante de Deus e faria com que ele se tornasse ainda mais próspero e também estava dando ali uma oportunidade para que a promessa se cumprisse, a promessa que Deus tinha com os pais dele estaria se cumprindo na vida dele por intermédio de uma mudança. Como poderia a promessa se cumprir na vida dele, ele sendo ainda o velho Jacó, enganador, trapaceador? Não, ele tinha que passar por esse processo. E Deus tem suas maneiras de se revelar, Deus tem suas maneiras de trabalhar, Deus fala com ele através do sonho, né? E ali a gente vê que o processo se deu maravilhosamente conforme a vontade de Deus. Lutou com Deus, né? Lutou com o anjo a noite inteira e prevaleceu, recebeu a sua bênção, que é o mais importante, é você lutar, orar, buscar e receber a vitória, né, irmão Manel? Mano, é importante a gente observa que Jacó ele ia ser representante do povo de Deus, do povo que Deus tinha escolhido, né? Então, ele não poderia permanecer Do jeito que era. do jeito que era, daquele Jacó, não poderia permanecer Estava, né? como ele estava. Ele tinha que haver uma mudança. E a mudança, apesar de Deus operar na vida dele, mas ele também queria essa transformação. Ele queria essa mudança, porque se ele não quisesse essa mudança, ele não ia lutar para que fosse mudado até o nome dele, né? Então, por isso ele queria que Deus lutasse, que ele fosse o representante realmente de Deus na face da terra, levar o nome da sua família como representante de Deus, como um povo escolhido, como um povo que Deus adquiriu para si e que a promessa dos seus pais ia acontecer na vida dele. Então, aqui nós temos aí a resposta de Deus para nossas vidas e para nossas famílias, que não é só preciso nós ter o chamado, é só preciso nós ser chamado para ser servos de Deus. Nós também temos que lutar, temos que buscar, temos que pedir a transformação diante de Deus. Porque nós aprendemos aqui que o poder transformador de Deus, ele tem dupla face. Age de acordo com que eu vou buscar essa mudança, como que eu quero deixar. Porque não é fácil a gente estar habituado em um sistema, em um costume, vamos dizer, é uma ideologia que seria a nossa, que nós queremos viver livremente, para estar diante de uma ideia, de um conceito de Deus que é diferente do que o ser humano, que todos os seres humanos querem na face da terra. Você já pensou nisso? Deus é tão especial, tão maravilhoso, que assim, a forma como ele trabalha é de maneira assim incrível. Deus, ele começou mudando
pelo nome de Jacó para Israel, né, irmão Manel? Aquele episódio do encontro de Deus com o anjo, a luta durante a noite inteira até o dia amanhecer, o sonho que Jacó teve com Deus, poderia ter ficado só entre eles, né? Só entre Jacó e Deus. Mas Deus fez questão de mudar o nome porque o nome é o que define uma pessoa, né? O nome ele define uma pessoa e também define uma família. Então, para Deus foi importante fazer isso. Não te chamarás mais Jacó e sim Israel, porque se ele permanecesse com o mesmo nome, quem ia acreditar que dali ia suceder uma geração, a geração da promessa, né? Se lá atrás Jacó tinha uma história, digamos que manchada, mas Deus mudando de Jacó para Israel, agora, através do nome, daquela definição Israel, todos iriam ver e saber através do seu nome, que ali agora é um novo homem, uma nova criatura, teve uma experiência com Deus. É o único que pode mudar um ser humano, é Deus, entendeu? O único que pode chegar e mudar seu nome. Hoje em dia a gente já até vê, né, irmão Manel, caso de pessoas que têm já a liberdade de ir num cartório e trocar de nome. Mas isso não ainda é tabu e não é tão fácil de se fazer como a gente pensa. Mas mudar o nome e a personalidade, só Deus. Porque o nome é algo muito individual. Então, na medida que Deus muda o nome, ele muda a personalidade. Foi assim que aconteceu com Jacó. Ele mudou a personalidade dele. Agora ele é Israel.